Era uma manhã clara e fria em Seul. O céu sem nuvens parecia promissor, como se, por instinto, a atmosfera compreendesse a importância daquele dia. O trânsito nas ruas próximas ao Centro Internacional de Convenções estava bloqueado. Policiais e militares sul-coreanos faziam vigilância em pontos estratégicos. Drones silenciosos sobrevoavam a área. Cães farejadores passavam pelos veículos de diplomatas. Nada fora deixado ao acaso. Dentro do auditório principal, o ambiente era elegante e formal. Bandeiras de dezenas de países alinhadas lado a lado reforçavam o simbolismo do encontro. Pela primeira vez em muitos anos, a Cúpula Internacional pela Paz no Leste Asiático reunia em solo sul-coreano chefes de Estado, diplomatas e observadores da ONU com o objetivo declarado de buscar um cessar definitivo às tensões históricas que ainda dividiam a Península Coreana. Jornalistas de todo o mundo se aglomeravam nas áreas externas e nos corredores. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo as entradas dos líderes, seus discursos iniciais, os apertos de mão frios e calculados. No palco principal, o anfitrião da cúpula, o presidente da Coreia do Sul, fazia um discurso cuidadoso, equilibrando esperanças e advertências. Mencionava a importância da diplomacia, a responsabilidade coletiva da comunidade internacional e o futuro das novas gerações. A plateia ouvia com atenção, ou ao menos fingia. Tudo ocorria como previsto. Tudo estava dentro do esperado. Mas esse controle aparente estava prestes a ser quebrado de forma definitiva. Nos bastidores da segurança, o primeiro alerta foi sutil. Um dos monitores que controlava os acessos de veículos de autoridade captou uma movimentação incomum. 3 carros pretos, sem bandeiras e com placas desativadas, avançavam por um dos acessos restritos. Não constavam na lista de entrada. Nenhuma identificação eletrônica. Nenhuma comunicação prévia. Inicialmente, pensaram se tratar de uma falha de leitura do sistema. Mas a câmera de reconhecimento facial, instalada discretamente na altura do para-brisa, identificou o rosto com clareza absoluta. Kim Jong-un. Os agentes sul-coreanos congelaram por alguns segundos. O sistema automaticamente emitiu um alerta de prioridade máxima. O presidente do Comitê de Segurança, ao receber o aviso no fone de ouvido, levantou-se abruptamente da cadeira de comando. Isso é algum tipo de provocação? Sussurrou, com o olhar preso no monitor. O comboio não obedeceu ao protocolo de parada. Nenhum contato por rádio. Nenhum pedido de credencial. Mas também não havia sinal de hostilidade. Pelo contrário, os carros estavam se movendo com lentidão, como se soubessem que estavam sendo observados, mesmo assim, tivessem permissão invisível para continuar. O auditório principal seguia com a programação, alheio à tensão que crescia nos corredores internos. No sistema interno de rádio da segurança, soaram ordens contraditórias. Impedir a entrada, conduzir a área de contenção, alertar os diplomatas, mas ninguém queria ser o responsável por interromper, por erro, algo que talvez fosse histórico. O comboio parou lentamente diante da entrada frontal do centro de convenções. As portas dos carros permaneceram fechadas por alguns segundos. Uma expectativa densa pairava no ar. E então, a porta traseira do carro central se abriu. Um silêncio invisível pareceu engolir os arredores. Kim Jong-un desceu. Nenhum guarda-costas visível. Nenhum gesto de comando. Apenas ele, com o mesmo semblante impassível que o mundo conhecia das fotos e transmissões. Mas havia algo diferente. Vestia um terno preto simples, camisa branca, sem broches, sem insígnias. Não havia o tradicional corte militar. Não havia aparato simbólico. Não trazia assessores. Não trazia intérpretes. Nem sequer usava relógio. Com passos lentos, porém decididos, atravessou a pequena passarela em direção ao saguão principal. Os primeiros diplomatas presentes no hall o avistaram de longe. Alguns engasgaram, outros ficaram simplesmente estáticos. Celulares começaram a ser erguidos às pressas. Fotografias rápidas, vídeos curtos. Mas ninguém se aproximou. Ninguém ousou barrar. Era como se o tempo tivesse desacelerado,
permitindo a história passar diante dos olhos de todos, em silêncio. A segurança, completamente paralisada, observava sem saber se deveria intervir ou simplesmente acompanhar. Kim cruzou o saguão. Subiu calmamente as escadas que levavam ao auditório principal. Empurrou a porta dupla de madeira escura. Entrou. No palco, o presidente da Coreia do Sul ainda falava, mas sua voz parou abruptamente. Os olhares se voltaram para a entrada. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. E ali estava ele, sozinho, sem convite, sem autorização, sem medo, e mesmo sem dizer uma palavra, sua presença já era irreversível. A entrada de Kim Jong-un no auditório não foi anunciada, mas não precisava ser. Assim que a porta se abriu e sua silhueta surgiu sob a iluminação suave do salão, um arrepio coletivo percorreu as colunas da sala. Era como se o ar, de súbito, tivesse ficado mais denso. Como se o oxigênio tivesse sido reduzido pela presença de algo inusitado, quase impossível. Os líderes sentados nas fileiras centrais hesitaram entre levantar-se ou permanecer sentados. Alguns arregalaram os olhos. Outros se entreolharam como se buscassem, nos olhares alheios, a confirmação de que não estavam sonhando. O presidente sul-coreano, ainda diante do púlpito, interrompeu sua fala no meio de uma frase. O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento. Foi de impacto. Kim caminhou lentamente pelo corredor central, sem se apressar. Seu passo era ritmado, seguro. Não exibia superioridade, tampouco submissão. Era como se a presença dele ali fosse inevitável. Como se, de alguma forma, aquele fosse seu lugar desde o início. Chegando à frente do palco, ele parou. Olhou para o microfone, depois para o público. E então, sem pedir autorização, subiu os degraus e posicionou-se diante de todos. Não pediu silêncio, não pediu licença, apenas respirou. E começou a falar. Vocês não esperavam por mim, mas eu venho esperando por este momento há uma vida inteira. As palavras saíram sem hesitação. A voz de quem era firme, mas surpreendentemente calma. Não trazia a rigidez militar dos desfiles norte-coreanos. Não trazia o tom agressivo dos pronunciamentos oficiais. Era, quase íntima. Fui moldado para ser símbolo do confronto, ensinado que aproximação é fraqueza, que diálogo é armadilha. Mas o tempo passou. E o tempo muda tudo. A plateia seguia em absoluto silêncio. Nem o som das câmeras era audível. Era como se ninguém respirasse. Hoje, não falo como comandante. Falo como homem, como neto de um líder, como filho de um general e como pai de crianças que nunca viram a paz de verdade. Houve um instante em que os olhos de uma diplomata canadense se encheram de lágrimas. Ela tentou disfarçar, inclinando-se para a frente. Mas não era a única. A força daquela fala estava desarmando, sem disparar um único argumento agressivo. Kim parou por um segundo. O silêncio agora não era mais de choque. Era de escuta. O mundo estava ouvindo. Não trouxe aqui propostas para serem votadas. Não trouxe acordos já assinados. Trouxe um gesto, o primeiro passo real de um novo caminho. Ele se aproximou mais do microfone. Seus olhos encontraram os do presidente da Coreia do Sul. Proponho o fim formal da Guerra da Coreia. Não como exigência, mas como convite. Uma comissão conjunta, com portas abertas, com supervisão de quem quiser assistir. O ambiente tornou-se elétrico. Jornalistas tentavam, sem sucesso, capturar imagens discretamente. Os diplomatas não sabiam se tomavam nota ou apenas testemunhavam. A paz não é uma assinatura em papel. A paz é um risco. E eu estou disposto a arriscar. Ele então tirou do bolso interno do paletó um pequeno documento. Era apenas uma folha, escrita à mão. Esta é a carta que escrevi para mim mesmo, em silêncio, no dia em que decidi que o isolamento do meu povo não podia mais ser minha herança. Ergueu a folha, mas não a leu. Não era para ser lida. Era para ser vista. Hoje, não venho implorar, nem desafiar, apenas a começar.
Fez uma breve reverência. Nada exagerado, mas profunda o suficiente para carregar um século de histórias, guerras e separações. E então, sem dizer mais nada, desceu do palco. O gesto estava feito. O impacto instalado. Kim Jong-un desceu os degraus do palco lentamente, em meio ao silêncio mais espesso que aquele auditório já havia experimentado. Ninguém aplaudiu. Ninguém se levantou. Ninguém sequer ousou murmurar uma reação. Não havia protocolo preparado para aquilo. Nem os intérpretes sabiam como traduzir o que tinha acabado de acontecer. Na primeira fileira, o secretário-geral da ONU mantinha as mãos cruzadas, imóvel, com um olhar vazio e surpreso, como se tentasse calcular as consequências imediatas daquela cena. O presidente da Coreia do Sul, ainda de pé, olhava para Kim como quem vê um fantasma vivo da história atravessar uma muralha invisível que antes parecia eterna. E, enquanto Kim caminhava de volta ao corredor central, passando entre líderes mundiais que se curvavam à realidade daquele instante, um pensamento começava a tomar forma na mente de todos. Isso muda tudo. Do lado de fora do auditório, assessores e diplomatas corriam de um lado para o outro, celulares vibrando com chamadas urgentes. Alguns tentavam confirmar o que acabaram de ouvir. Outros tentavam conter a imprensa, que já sabia do que havia acontecido, mas não compreendia completamente o que aquilo significava. Na sala de controle da imprensa internacional, o clima era de pânico coordenado. As câmeras oficiais haviam sido desligadas no início da entrada de Kim, mas dezenas de vídeos capturados por celulares já circulavam nas redes sociais. Em minutos, o discurso cruzava oceanos, plataformas, línguas. Traduções amadoras surgiam com legendas improvisadas. Ele disse que está disposto a abrir a Coreia do Norte. Ele falou como pai, como o ser humano. Em Tóquio, Washington, Moscou e Pequim, conselheiros de segurança interrompiam reuniões, refaziam relatórios, reorganizavam estratégias. Analistas tentavam prever se aquele gesto era um teatro calculado ou um verdadeiro ponto de virada geopolítico. Mas para os olhos do povo comum, o vídeo que se espalhava falava por si. E as ruas começaram a reagir. Em Seul, poucas horas após a saída de Kim do evento, um grupo de estudantes se reúne em frente ao parlamento sul-coreano. Não estão ali por partidos, nem por movimentos organizados. Vieram espontaneamente. Alguns com cartazes improvisados, escritos com canetão em pedaços de papelão. Se ele teve coragem de vir, que nós tenhamos coragem de ouvir. Em Pyongyang, notícias do gesto de Kim circulam com cuidado, mas chegam. Embora a mídia estatal permaneça em silêncio, o burburinho atravessa os mercados, os becos, os olhares cúmplices dos que, em voz baixa, sussurram. Ele falou com o mundo. Na internet, hashtags em diferentes idiomas tomam os trendings. Fotos de Kim no palco ao lado de diplomatas, antes considerados seus adversários diretos, tornam-se símbolo de um novo ciclo possível. Nas principais praças de Nova York, Paris, Berlim, Buenos Aires e Joanesburgo, projeções do discurso são exibidas em telões por grupos pacifistas e coletivos universitários. As palavras cessar, diálogo e novo caminho ecoam entre multidões que, mesmo céticas, sentem o peso histórico daquele gesto. Enquanto isso, nos gabinetes de ministros e chanceleres, as perguntas emergem com intensidade. Devemos responder publicamente? Aceitamos o convite para diálogo? É seguro? É real? E no centro de tudo isso, o mundo compreende uma verdade simples e inevitável. O silêncio não será mais possível. A linha foi cruzada. O muro invisível foi trincado. E mesmo que nada mude oficialmente nas horas seguintes, o pensamento de que a paz seja possível já estava implantado. Uma ideia, por mais improvável que pareça, quando pronunciada diante do mundo, não pode mais ser despronunciada. Kim Jong-un saiu do centro de convenções da mesma forma como entrou. Sozinho, sem guarda-costas, sem sirenes, sem pressa. O comboio negro que o aguardava estava exatamente no mesmo lugar. Os motoristas não disseram uma palavra. Nenhum agente interferiu. Nenhuma autoridade se aproximou.
Era como se todos estivessem conscientes de que aquele momento já não pertencia mais aos protocolos, mas à história. Kim entrou no carro de trás, e os veículos partiram em silêncio absoluto. Sem escolta, sem acenos, apenas partiram, como se carregassem algo que não podia ser contido por mais tempo. Dentro do auditório, o tempo parecia ter perdido a linearidade. Líderes permaneciam sentados, muitos ainda com as mãos sobre a boca, outros de cabeça baixa. Tradutores, perplexos, já não traduziam. Diplomatas experientes consultavam cadernos de notas como se precisassem confirmar que tudo aquilo realmente tinha acontecido. O presidente da Coreia do Sul afastou-se do púlpito e sentou-se sozinho na lateral do palco. Olhava para o chão, como se buscasse alguma orientação antiga, e percebesse que já não existia mapa possível. No exterior do prédio, jornalistas corriam de um lado para o outro, tentando confirmar a autenticidade do discurso, a validade da proposta, acima de tudo, o que aconteceria em seguida. Mas não havia resposta clara. Não havia comunicado oficial. A única certeza era esta: o gesto não poderia ser desfeito. Horas depois, quando a noite caiu sobre a península coreana, as luzes de Seul permaneciam acesas. Mas havia uma estranha calmaria, uma pausa coletiva, como se toda uma cidade estivesse, ao mesmo tempo, processando o peso de um novo capítulo, ainda sem título. Na Praça da Liberdade, um grupo de jovens organizou uma vigília silenciosa. Sentaram-se no chão, em círculo, e projetaram o trecho do discurso de Kim Jong-un numa parede de concreto. A paz não é uma assinatura. A paz é um risco. E eu estou disposto a arriscar. No norte, imagens esparsas do evento começaram a circular entre famílias conectadas em redes internas. Mesmo com a censura, a notícia se espalhava de forma quase orgânica. Havia quem não acreditasse. Havia quem chorasse. Havia quem simplesmente dissesse: era isso que ninguém ousava esperar. Na ONU, uma sessão extraordinária foi convocada, não para debater ameaças, como de costume, mas para discutir o que fazer diante de uma oportunidade. E no centro de tudo, em algum lugar da Coreia do Norte, Kim Jong assistia à reação global em uma sala pequena, com as luzes apagadas. Sozinho, nenhuma expressão no rosto, nenhuma frase dita, apenas o olhar fixo para a tela, onde as manchetes se multiplicavam. O ditador que falou como homem. Começou o fim da guerra. Coragem ou manobra. Mas nenhuma análise era capaz de capturar o essencial. A semente havia sido lançada, e mesmo que não germinasse no dia seguinte, o terreno da história já havia sido rachado. Uma brecha se abriu. E, às vezes, tudo o que a paz precisa é de uma brecha.